Tudo bem? Aqui é o professor Roberto dos Santos, professor de filosofia, doutor em filosofia. Eu quero compartilhar com você um assunto super interessante. A importância do teólogo, professor de teologia, estudante de teologia, conhecer filosofia, principalmente metafísica. Eu tenho aqui comigo duas obras clássicas e eu quero recomendá-las. Filosofia para entender teologia, Academia Cristã e Paulus, é uma obra extraordinária. Esta outra, Filosofia e Teologia, do grande teólogo do século XX, Dr. Pannenberg. Página 10, ele escreve assim: a origem da filosofia está estreitamente ligada à religião. Então eu quero compartilhar com você três concepções filosóficas: o ente, o ser e a metafísica. O ente, o ser e a metafísica. Eu estou aqui com o Léxico de Metafísica, de Aniceto Molinaro, editora Paulus. Léxico de Metafísica. Primeiramente, o ser, o ente e, por último, a metafísica. O ser. Pensando o ente, todo ente e o ente todo em seu fundamento, que é o ser. A metafísica pensa fundamentalmente o ser e o pensa como aquilo que, pondo-se, se opõe absolutamente ao não ser. Pensa-o como a incontraditoriedade absoluta. Daí o significado de totalidade exposto nas fórmulas: tudo é ser e ser é tudo. Ou seja, o ser é a coisa em si. Esse significado de totalidade pode ser explicitado conotando-se sua infinidade, ilimitação, incondicionamento, absolutez, insuperabilidade e inutrapassabilidade. Porque fora do ser resta só o não ser, que não é e não pode ser. Vê-se assim que o princípio de não contradição constitui a sistematização originária do ser. Do ser necessariamente não se pode dizer senão ser. Agora vamos distinguir, ou seja, vamos dizer qual é a diferença entre ser e ente. Ente, enquanto fundado no ser. O ente se diferencia do ser. Essa diferença ontológica, porque ontologia é o estudo do ser, consiste no fato de que o ente é ser determinado, elaborado, concretizado, realizado. Essa determinação diferenciadora exprime a essência do ente em relação ao ser, ou seja, o ser é a manifestação do ente. O ente é a priori e o ser a posteriori, ou seja, o ser é o resultado do ente e o ente é a base do ser, ou seja, é a razão do ser. É o que determina o ser, é a determinação do ser. O ente não é o ser, mas uma determinação do ser, ou seja, um isso ou um aquilo do ser, ou seja, a sua manifestação. Podemos chamar isso também de a existência do ente, que é a manifestação
do ente, o que nós podemos chamar de ser propriamente dito. O ser deste ou daquele modo. Isso leva a ver o ente como constituído pela síntese de determinação e de ser. Ou seja, o ente só é ser pela sua determinação e pela sua realização. Então, o termo determinação está por medida, modo, categoria ou categorialidade específica. O termo ser está por ser doente, o que Santo Tomás chamou de ato de ser, que é a realização do ente. O termo síntese está por pertinência ao ser em sua totalidade. Tanto ser doente quanto sua determinação são ser e pertencem ao ser. Ou seja, só é possível ser a partir do ente. E o ente, ele só se realiza a partir do ser. Então essa é a diferença entre ser e ente. É a partir daí que o teólogo deve compreender essa relação categorial da semântica filosófica, da semântica ontológica, para distinguir a diferenciação entre ente e ser. Daí é que surge a metafísica. Classicamente, a metafísica é a ciência, o saber, o pensamento do ente como ente, destacando-se o como. A fórmula se transforma, esclarecendo-se nesta outra, a metafísica é ciência do ente como ser. Porque a metafísica é o estudo do ser enquanto ser. E o ser é ser enquanto ser a partir da determinação do ente. Então esse esclarecimento traz para a luz o fato de que o ser é aquilo pelo que o ente simplesmente é ou é entre, e aquilo, ou seja, e o que, ou aquilo pelo que afirma o ser como fundamento do ente, ou seja, como concretude do ente, ou seja, da coisa propriamente dita. É o que nós chamamos. E como ente, todo ente e o ente todo se funda no ser, ou seja, a metafísica. Pensando o ente em seu ser, pensa-o na totalidade que o compreende. Nesse sentido, como ciência do ser, a metafísica é a ciência da totalidade, porque o ser só é ser na sua totalidade, ou seja, na sua realização, na manifestação da essência do ente. Deve-se observar que, falando de ciência do ser enquanto ser, ou em seu ser, a metafísica é, ao mesmo tempo, a ciência da totalidade do ser e a totalidade da ciência. Por isso que metafísica é o estudo do ser enquanto ser. Então, enquanto ser é a totalidade, enquanto não ser é o nada. E entre o nada e a totalidade, nós temos, a priori, da realização do ser, o que nós chamamos ente. Então, a síntese de ente e ser é que vai formular a concepção filosófica denominada metafísica, que é o estudo do ser enquanto ser. E o ser é a coisa propriamente dita. Então, o sentido dessa afirmação consiste no seguinte: de um lado, o pensamento é sempre e só pensamento do ser, porque o pensamento é matemático, o pensamento é o movimento do ser. Do outro, o ser é a luminosidade do pensamento, a coextensividade absoluta entre pensamento e ser. Ou seja, nós só podemos definir as coisas a partir do ser. E o ser só pode ser conhecido a partir do pensamento. O pensamento é matemático, é um tipo de movimento. É um tipo de movimento, porque o objetivo do pensamento
é classificar as coisas. E quando o pensamento consegue classificar as coisas ou os objetos, então nós percebemos a distinção entre ontologia e metafísica, sendo que a ontologia é o estudo do ser, e esse estudo está associado à realidade, e a metafísica, o estudo do ser enquanto ser, que está associado a uma realidade superior, ou seja, o que nós chamamos de transcendente. Muito obrigado.